vou lá, vou mostrar como cadastrar um processo de produção no Confins RP. Vamos no menu Produção, Processos de Produção. Ou podemos clicar na lupinha ou pressionamos Ctrl P e digitamos Processos. Vai aparecer PRD4, Cadastro de Processos de Produção. Vou dar 2 cliques, vai abrir o cadastro. Então, se eu já tiver processos cadastrados, eu posso digitar o código dele aqui e clicar no rainha e fazer uma pesquisa. Ou posso clicar na lupinha para pesquisar por código ou nome. Vou cadastrar um novo, mostrando como que deve ser feito. Clicar na folhinha branca, vou digitar corte, que é um dos processos, que é o primeiro processo de uma confecção. A classificação dele é direto, que geralmente faz dentro da empresa, né? É um processo direto. A execução é interno, é feito dentro da empresa. E aqui em casos que vai ter externo, né? Quando eu mandar fazer o corte fora, se tiver também. Então você pode ter o corte interno e o corte externo, porque isso a gente consegue separar na ficha técnica. Esse campo custo hora interno, ele vai mostrar sozinho conforme as informações que eu colocar aqui embaixo. Nessa unidade, a gente pode escolher uma unidade e quando eu imprimir o romaneio que vai para a pessoa que faz o corte, por exemplo, ou a costureira, né, se fosse um processo de costura, você poderia falar para o sistema fazer o cálculo em outra unidade. Então, se a unidade do item é peça e você quer fazer em caixa, por exemplo, você poderia colocar aqui e ele faz a conversão sozinho na hora de imprimir o romaneio. Neste outro campo que é bem importante, a saída manual, o que quer dizer? Se ele vai permitir que esse processo corte na hora de produção vá poder dar saída manual. Então, por exemplo, entrou para cortar 50 peças. Se aqui está habilitado sim, eu posso ir lá e colocar na saída que terminou o corte, eu posso colocar manualmente 50 peças. Se tiver não, ele vai obrigar que eu use um outro módulo que é responsável para dar saída nos processos. Esse outro aqui também é bem importante, valida a entrada. O que ele quer dizer? Se tiver sim, por exemplo, vou imaginar que isso aqui é um processo de costura. Então, se tiver aqui sim, ele só vai deixar entrar na costura se realmente é a quantidade que terminou o corte, que saiu do corte. Então ele faz essa validação, então ele tem a opção sim ou não aqui. Nessa parte inferior a gente tem a abinha cargos. Essa abinha cargos a gente pode clicar nessa folhinha branca e adicionar os cargos que vai trabalhar nesse processo. Por exemplo, cortador. Então vai ter um. Se lá no cadastro do cortador tivesse colocado o salário certinho, ele ia mostrar o custo por hora. Ó, como tá, ele já veio automático aqui. Então aqui você consegue colocar todos os funcionários que vão trabalhar nesse processo, para daí ele mostrar o custo da hora para você. A gente tem a ficha técnica, ela faz duas formas de cálculos de custo. Uma delas, ele pega informação desses campos aqui, tá? Então tem uma que não, que fica mais informativa essa tela. Tem outras que pega daqui, então depende de como você vai usar a ficha. Essa oficina aqui, isso aqui é bem legal de ser usado, por quê? Vamos imaginar que isso aqui eu estou cadastrando um processo de costura. Então aqui é externo geralmente, né? Faz a costura externa, mas pode fazer a costura interna também, pode fazer os dois. Aqui eu posso colocar quais as oficinas que podem trabalhar com essa costura. Porque, por exemplo, tem oficina que tem uma máquina específica para costurar aquilo, tem outra oficina que tem outra máquina. Então, conforme a costura que eu estou fazendo, eu posso colocar quem as oficinas que faz esse serviço. Porque na hora de gerar o romaneio que eu vou enviar para essa costureira, ele vai falar, você tem que escolher essas oficinas aqui, que é as oficinas que tá habilitado para esse processo. Porque senão você manda uma costura com uma pessoa que nem tem aquela máquina para costurar, ou qualquer outro tipo de coisa que você vai mandar fazer externo. Aqui nesse máquina você vai colocar as máquinas envolvidas nesse processo, então só para também ter um histórico aqui. E dependendo do processo que você usa de custo lá da ficha, ele também pode pegar a informação desse patrimônio aqui. A gente tem um outro campinho aqui que é a impressão, que aí você pode imprimir, né, os processos que você tem no sistema. Ele vai sair todos os processos, ou só esse individual. Aqui a gente tem um botãozinho que é assim, ó. Imagine que você tem aqui a costura e você paga um valor fixo. Para toda costura que você faz de qualquer peça, você paga um valor fixo, sei lá, R$2. Se você quer subir esse custo de todas as fichas técnicas que tem no sistema, você tem um botãozinho aqui que você consegue atualizar o custo do processo externo por porcentagem nas fichas ativas. Então, se eu colocar aqui, eu quero que aumente 10%, ele vai pegar lá o R$2 e vai passar a ser a R$2,20, porque eu estou colocando 10%. Então, se eu dar um OK assim, ele vai fazer o processo, ele vai atualizar todas as fichas que tem esse processo costura, vai subir 10%. Lembrando que tem esse ícone aqui que mostra também artigos relacionados a esse módulo. Então é isso, o cadastro de processos ele é essencial para que você
cadastre a ficha técnica corretamente e depois você consiga apontar na hora de produção em qual etapa do processo um determinado produto está.